Vamos lá então, estamos dando continuidade à nossa exposição sobre Romanos. Hoje então nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 13. Acompanhe comigo, diz assim a escritura, Romanos 7, vamos ler o 9, né, para pegar o contexto da semana passada. Outrora sem lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Até aí tá bom. Eu sei que a princípio você pode não ter entendido, mas Deus vai nos dar a graça e eu vou explicar aqui. O tema da minha pregação hoje é esse, o engano do pecado. Mas só fazendo um gancho naquilo que eu disse na última quarta-feira, na última semana, cujo tema da minha pregação foi sobrevindo o pecado. É o que Paulo diz aqui no versículo 9, né? Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Paulo ele diz, olha, outrora sem lei eu vivia. Eu tentei explicar de uma forma mais clara possível que Paulo jamais viveu sem lei. Paulo nasceu sob a lei sempre existiu, mesmo quando não havia lei escrita. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, no Éden já havia lei, porque Deus disse, daqui pode comer e desse lado não pode. Pronto, acabou, então existia lei. Paulo aqui ele não tinha lei, o que ele tinha era um entendimento errado da lei. A lei sempre houve, sempre existiu. O que Paulo tinha era um entendimento errado. Como assim, pastor, um entendimento errado? Lembra quando Jesus vem explicar? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus ali, ele não está dando outra lei, outro mandamento. O que Jesus está fazendo é explicando da forma correta. Ele diz, olha, ouviste o que foi dito, em algumas versões está até assim, ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Ou seja, a partir de agora, eu vou dar para vocês a interpretação correta. Então, Jesus começa a explicar, de fato, o que significavam aqueles mandamentos. Por exemplo, ele diz lá, ouviste o que foi dito, não matarás? Porque para o fariseu, para o religioso, matar era apenas você pegar uma pessoa e dar um tiro nela. Jesus vai mais fundo e diz, eu, porém, vos digo, aquele que desejar o mal para o seu irmão é réu do inferno. Percebeu que ele não dá uma nova lei, ele explica o verdadeiro significado. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, aquele que apenas olhar para uma moça ou para um rapaz com intenção impura, para Deus é adultério da mesma forma. Ou seja, Paulo, ele viveu sem o entendimento correto da lei, mas a lei sempre esteve com ele. Então Paulo diz, depois do versículo 9, né, sobrevindo o preceito, ouvindo o mandamento, Paulo diz, daí então eu morri. Ou seja, embora Paulo tinha um conhecimento da letra, como muitos hoje em dia na igreja têm, faltava aquele entendimento espiritual, aquele conhecimento espiritual. É, por exemplo, quando você começa a ler um texto que talvez você já leu dezenas de centenas de vezes, mas de repente você lê o Salmo 23, exemplo, você já leu, eu pelo menos, antes de converter, eu sabia de cor aquele salmo, né? Porque era uma poesia bonita, e eu tinha decorado, mas até então eu conhecia apenas o pastor do salmo, eu conhecia o salmo do pastor, não conhecia o pastor do salmo. Daí então você está lendo um texto que você já leu diversas vezes, e de repente parece que aquelas palavras saltam aos seus olhos, você diz, nossa, era isso aqui que significava, eu não sabia. É isso aqui que Paulo está explicando, quando ele diz, olha, outrora sem lei eu vivia. Ou seja, eu tinha apenas o conhecimento teórico, mas o mandamento veio e então a minha vida foi transformada. Foi isso que aconteceu com Paulo e é isso que deve acontecer conosco. Paulo, ele então diz que através do mandamento, quando disse assim, não cobiçarás, ele então entendeu que de fato é pecado. Ele de fato entendeu que pecado não é apenas aquilo que nós cometemos de forma externa, mas a motivação errada dentro do coração. O desejo errado dentro do coração, os pensamentos errados na mente. Quando Paulo leu, não cobiçarás, então aquilo foi revelado a ele, que ele já sabia de cor, mas então de forma espiritual foi revelado a ele, daí ele então disse, agora eu entendi o que significa o mandamento não cobiçarás. Daí depois do versículo 10, que entra na exposição de hoje, ele diz assim, né, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo contra o mandamento, pelo mandamento me enganou e me matou. Olha que interessante. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte.
Como que Paulo verificou que aquele mandamento, de fato, era aquele entendimento correto que ele teve? Não foi algo natural, não foi simplesmente dizendo, olha, 2 mais 2 é 4, porque muitos pensam que a Escritura é apenas isso. Olha, basta você ler, basta você saber bastante português, e você vai entender tudo. É mentira. Você pode entender da letra, mas muitas coisas são espirituais, e se Deus não abrir o nosso entendimento, não vamos entender jamais. Você não entende a Bíblia como você entende matemática. É necessário que, além de você ler o texto dentro do contexto, que o Espírito Santo de fato possa iluminar o nosso coração e o nosso entendimento. Em João capítulo 16, Jesus disse que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você pode ser um expert em Bíblia. Você pode saber isso aqui de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. A não ser que o Espírito Santo de fato venha e te convença do pecado, da justiça e do juízo vindouro, você vai saber apenas letra. A Bíblia diz que uma vez Paulo estava pregando, e olha que interessante. Paulo pregava, várias pessoas ouviam Paulo, assim como os cultos de hoje também, estão repletos de pessoas. Paulo pregava e diz assim a Escritura, quando Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Ou seja, muitas pessoas estavam ali, ouvindo a pregação, mas não tiveram o coração aberto. É necessário ouvir e que o Espírito Santo também venha e possa abrir o nosso coração. E é isso que Paulo vem explicando. É isso que todo pregador deve, diante do púlpito, diante da palavra de Deus, diante de uma congregação, pensar. Olha, eu estou pregando para um vale de ossos secos. Porque por mais que eu me dedique, que eu estude, que eu ore, que eu medite em casa, que eu veja o que os homens de Deus do passado disseram, eu sei. Por mais que eu possa ter uma oratória boa, se eu chegar aqui e fizer tudo isso que eu me dediquei durante a semana, mas Deus não abriu o seu coração, meu irmão e minha irmã, eu não tenho esse poder, eu não posso fazer nada. É por isso que todo pregador é dependente de Deus, porque ele pode ser o melhor orador do mundo, mas ele necessita da graça e da misericórdia divina. Todos nós precisamos. Eu quero passar aqui então 2 princípios apenas, dessa ministração de hoje. Primeiro, o tema da minha pregação hoje é o engano do pecado. E o primeiro princípio é o caráter enganoso do pecado. Você pode acompanhar comigo o versículo 11 novamente? Diz assim, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Nessa versão revista e atualizada está prevalecendo-se do mandamento. Se a sua Bíblia é a revista e corrigida, talvez esteja escrito tomando ocasião pelo mandamento, que talvez seria até uma tradução melhor. E na tradução da Nova Linguagem de hoje diz assim, e o pecado aproveitando a oportunidade. Olha que interessante. E exatamente isso que Paulo diz. Porque o pecado, prevalecendo-se ou tomando ocasião pelo mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Olha o que Paulo diz. O pecado é enganoso. O pecado é ardiloso. Ele jamais vai se apresentar a mim e a você como ele verdadeiramente é. Não. É o que a Escritura diz, né? Sempre como um anjo de luz. Ou seja, ele nunca vai dizer para você, olha, isso aqui vai acabar com a sua vida, vai te ferrar lá na frente. Não vai, mas vai se apresentar sempre como algo bom, porque o pecado tem um caráter totalmente enganoso. Ele vem de forma velada, sugestiva, sempre colocando em dúvida a verdadeira bondade de Deus. Porque é claro, você acha que o diabo chega arrebentando, dizendo assim, Deus não é tão bom quanto parece não. Deus vai arrebentar com vocês, hein? Não é assim. Ele é ardiloso. Lá em Gênesis 3 diz que a serpente enganou a mulher, sabe de que forma? Dizendo assim, é certo que não morrereis. Olha que coisa. Deus vem dar um mandamento, olha, pode comer de tudo aqui, mas daquela árvore ali não, porque o dia que dela comeres, certamente morrereis. Então, o diabo ali na serpente, diz assim, calma aí, Eva, o que Deus disse? Não, é certo que não morrereis, não vai morrer não. Depois em Gênesis 3:13, diz assim, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste depois de ela ter pecado? Óbvio, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, foi enganada. Mas não se engane, assim como o diabo enganou Eva lá atrás, ele continua enganando muita gente dentro da igreja hoje. E sabe como? Não através da serpente, mas das cobras, chamados falsos apóstolos, falsos pastores, falsos pregadores. E assim, enganam o tempo todo.
Em 2 Coríntios, olha que interessante que Paulo diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Mas receio, assim como a serpente enganou Eva, olha, ele cita lá Gênesis. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ele começa a dizer como que os falsos profetas se introduzem como cobra dentro da igreja. E ele diz assim: se na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita o espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Como que o diabo continua agindo hoje dentro da igreja? Pessoas que vêm com doutrinas que não existem, que vêm com ensinos que não condizem com a Escritura. Então eles vêm com essa historinha: ah, Deus é amor. É óbvio que Deus é amor, mas eles não dizem que Deus é amor, e o amor também se manifesta através da justiça. Não dizem essa parte. Então enganam as pessoas o tempo todo. Por causa de falsos, muitos se tornam incrédulos. Quantas pessoas eu já vi que perderam a fé? É óbvio, né? A culpa em primeiro lugar é dela mesmo. Mas que perderam a fé, sabe por quê? Porque foram enganados por falsos pastores, falsos apóstolos, aquelas profetadas que Deus me livre e guarde. Eis que te digo, Deus está contigo e fala que vai acontecer tal coisa, não acontece. Daí a pessoa fica brava com Deus. Não fica brava com o pastor, mas fica brava com Deus, e por conta disso se afasta. Em Hebreus capítulo 13, né, o autor de Hebreus vem falando: olha, cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade vai afastar vocês de Deus. E no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Ou seja, o pecado engana e o pecado endurece os nossos corações. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que há muitos anticristos que virão e enganarão a muitos, porque o pecado é sempre assim, sempre vai se apresentar como algo bom. Pode ter certeza. O adultério nunca vai se apresentar como algo que destrói uma família, mas como uma aventura, bem legal. Que é proibido é mais gostoso. Não é isso que ele diz? Que é proibido é mais gostoso. Se está escrito não, é porque é isso aí que vai dar prazer e emoção. Mas é engano, sempre engano. Olha o que a Bíblia diz. Diz a Bíblia que Sansão, ele era nazireu. Ele não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em nada morto. E então um dia ele está passeando lá na floresta, e ele encontra mel, algum símbolo de doçura, de prazer. E esse mel estava dentro de um leão morto, para mostrar que não tem como desfrutarmos de um prazer que Deus condena sem tocarmos na morte. É sempre assim. O pecado, ele sempre vai tentar te enganar, dizendo: não, só dessa vez, depois você para de fazer, depois vai dar certo. Mas é sempre engano. O pecado vai sempre mostrar um caminho fácil, uma vida cristã indolor, uma vida cristã abençoada, sem que nós venhamos a passar pelo vale do arrependimento. Mas não existe, meu irmão e minha irmã, vida cristã sem luta, vida cristã sem aflições. Se você não passou, não precisa ser nenhum profeta para dizer, né? Dias de chuvas virão. Eu queria, de fato, que a nossa vida fosse apenas dias de sol. Eu queria que a dor não nos afetasse. Eu queria que a morte não nos afetasse, mas sabemos que infelizmente não é assim que acontece. A chuva que cai sobre a casa do ímpio é a mesma chuva que cai sobre a casa do crente. A diferença é que antes nós estávamos solidificados na areia. Ou seja, na hora da dificuldade não tínhamos em quem nos agarrar. Com Cristo, ainda que a chuva e a tempestade venham, a diferença é que nós edificamos a partir de agora a nossa casa e a nossa vida e a nossa família na rocha. Ou seja, Deus nos dará força o suficiente para suportar as dificuldades, as adversidades que virão. Paulo, ele diz aqui o seguinte ainda, né? Olha, que a lei, que o pecado, ele usou até a lei de Deus para nos enganar. Pastora, mas como assim? Como que o pecado usa a lei de Deus para nos enganar? Em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Ou seja, a lei, aquilo que Deus colocou, é algo bom. Bom se nós utilizarmos dela de forma legítima. E o que o pecado faz? Ele quer que nós usemos a lei de modo ilegítimo. Por exemplo, os fariseus, como eu falei na última semana, eles pensavam que pecado era apenas aquilo que nós fazíamos de forma externa. Ou seja, não importa.
Não importa o que você pensa, não importa o que você sente, contanto que você não consuma o ato de pecado em si, não há problema. O que importa são as ações. E Paulo vem dizer que isso é mentira. Que se você não mata, mas você deseja o mal para as pessoas, isso é pecado. Se você não adultera, mas você vive vendo pornografia, e aquele adultério passa para dentro da sua mente, é pecado da mesma forma. É isso que Paulo vem explicando para nós. Ações são pecado, mas também motivações. O pecado, ele sempre vai usar os extremos. Como assim? Primeiro, o diabo vai acusar a mim e a você. E porque isso é de praxe. Olha um dos nomes do diabo, o acusador. Quem nunca foi acusado aqui, que atira a primeira pedra, né? Você vai na igreja? Acabou de quebrar o pau com a esposa, rapaz. Acabou de dar uma escorregada no tomate. Ai, vai cantar a musiquinha para Deus. Cara de pau. Daí o que a gente faz? A gente fica acusado, vendo, puxa, como que eu vou hoje cultuar a Deus com os irmãos? E a gente não percebe essa acusação. Você é um miserável, o diabo fica só falando na mente da gente. Você não vale nada. E só falta cantar, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Só falta cantar essa musiquinha pra gente, porque é isso que ele vai fazer. Ele vai nos acusar o tempo todo. Você é um péssimo crente. Você é um péssimo pai. Você tinha que ser pai igual ao seu vizinho, igual fulano. Você é uma péssima mãe, um péssimo filho. Você não tem mais jeito. Você foi fundo demais no pecado. Até ali Deus tinha perdoado, mas agora já é demais. E a gente vai ficando acusado. E a gente diz, não, mas... E a gente confessa a palavra. Não se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E o diabo começa a acusar. Ah, mas pelo amor, né? Que esse papinho de novo. Toda vez você cai, levanta. Ai, mas dessa vez vai dar tudo certo. Não tem jeito para você. Mas se nós conseguimos vencer esse extremo da acusação, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai para o outro lado. Se a acusação não deu certo, vamos então para a bajulação. Já que ele tentou nos acusar e não adiantou, então ele diz assim: o Senhor deve todo dia dar graças a Ele mesmo pela tua vida. Porque convenhamos, que crente maravilhoso você é, hein? Graças te damos porque você não é como os demais. Você já pensou, querido irmão? Você já pensou se na igreja houvesse só crentes como você? Como a igreja seria muito melhor? E a gente começa até a estufar o peitinho, né? Rapaz, é verdade. Eu sei que eu sou um instrumento, mas convenhamos, Senhor, que instrumento, hein? E a gente não consegue perceber o orgulho entrando no nosso coração a cada dia. O diabo sempre vai tentar nos enganar através do pecado, porque o pecado sempre vai ser enganoso. Não foi assim que ele fez com Eva? Calma aí, Deus te proibiu? Eu acho que as coisas não é muito bem por aí, não. É assim que acontece com a gente também. É o jovem, você imagina? O tempo todo, nós pregamos aqui como que um cristão deve se relacionar. Em primeiro lugar, o cristão não se relaciona com o ímpio. Em segundo lugar, cristão não namora para casar, mas casa para namorar. E o tempo todo falando. Só que o diabo não, ele vai agir de forma contrária. Mas calma aí. O quê? Na sua escola você é BV ainda. Sabe o que é BV, né? Boca virgem. O quê? Não beijou ninguém. Suas amigas tudo sai, tudo fica. Os seus amigos tudo bebe. E você que é seu certinho, só no refrigerante. Não, as coisas não é muito bem por aí, não. E a gente não percebe esse ardil do pecado tentando enganar nós o tempo todo. E convenhamos, o diabo tenta sempre nos enganar dizendo que a vida cristã é uma vida sem graça, é uma vida chata, que vida verdadeiramente boa e vida de prazer é a vida de pecado. E às vezes ainda cita até a escritura para nós. Mas calma aí, vocês estão esperando Cristo voltar? Faz 2000 anos, está atrasado esse homem aí, hein? Vamos viver, vamos aproveitar a vida. Para com esse papinho de céu e de inferno. Quantas pessoas já ouviram dizendo céu e inferno não existe? John Lennon acreditava assim. Por isso que ele fez aquela música Imagine. Imagine se não houvesse céus nem inferno. É claro, ele ia poder fumar maconha dele à vontade, trair a esposa dele à vontade, sem consequência nenhuma. Agora, se nós sabemos que de fato existe o céu e existe o inferno, não podemos viver de qualquer forma. Claro que não. Mas segundo e último princípio para encerrar. A lei é santa e o mandamento é bom. Segundo princípio, a lei é santa e o mandamento é bom. A gente precisa também lembrar aqui do contexto de Romanos capítulo 7. O real propósito de Paulo aqui é tratar da questão que foi colocada no versículo 7, né, que ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Ou seja, Paulo
estava sendo acusado de menosprezar a lei de Deus, de dizer que a lei de Deus não serve para nada. E esse é o argumento que ele vem aqui debatendo ao longo do capítulo 7. E ele começa dizendo isso aqui: a lei é justa. Você pode acompanhar comigo? Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei sempre foi justa. Paulo nunca disse que a lei foi injusta, apóstolo nenhum, profeta nenhum disse que a lei foi injusta. Ela sempre foi. Adão e Eva já sabiam que a lei de Deus era justa, sabiam o que aconteceria com eles caso desobedecessem. Você lembra o que aconteceu com eles depois do pecado? Diz a Bíblia que eles foram excluídos do paraíso. E Deus colocou anjo: não vai entrar mais. Eu disse que não podia, vocês sabiam o que ia acontecer, e mesmo assim, pagaram para ver? A penalidade da lei é justa. Davi sabia que a lei é justa. Lá atrás, Davi já sabia que a lei é justa. Davi sabia que o pecado traz consequências terríveis. Mas mesmo assim, testou o sistema. Mentiu, matou e adulterou. O que aconteceu com Davi? Lembra? O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz que Deus passou a mão na cabeça dele, como muitos pais fazem com os filhos. Ah, isso aqui é o meu menorzinho, tadinho, cuide do papai. Papai não vai punir, não. Muitos fazem assim com o filho. Davi era homem segundo o coração de Deus. E o mandamento era claro: aquele que peca, sofre. Então, Davi peca. E diz a Bíblia que a desgraça entra na sua família. A espada literalmente entra na sua família, a ponto de um filho matar um outro, um filho estrupar uma irmã, um filho tentar tomar o reino do pai. Tudo por conta do pecado. Eu fico vendo, Adão e Eva eram os únicos, pecaram e foram punidos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou e foi punido. Olha o exemplo que a Bíblia dá de Moisés. Meu Deus, Moisés era o tipo de Cristo, diz a Escritura. Tanto é que ele mesmo diz: olha, um dia o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Olha a autoridade dele. Então diz a Escritura que Deus fala assim para ele: Moisés, o povo está reclamando que não tem água, não é? Toca na rocha e da rocha vai sair água. Moisés estava tão injuriado com o povo, que você imagina, o povo reclamando o tempo todo na cabeça dele: ah, mas esse Deus que nos tirou do deserto, do Egito, para morrer aqui no deserto, vamos morrer de sede, vamos morrer de fome. Porque, convenhamos, coisa chata é aguentar a gente reclamando na cabeça, né? Então diz a Escritura que Moisés, Deus diz: toca na rocha. Sabe o que Moisés fez? Cadê? Moisés pegou o cajado dele, em vez de fazer o que Deus falou, né? Toca na rocha. Moisés bravinho chegou a pensar: pá! Uma paulada na rocha. Bravo. Não com Deus, com o povo. Apenas uma batida mais forte lá. Sabe qual foi a consequência? Deus chama Moisés e diz assim: por conta disto daí, seu nervosinho, não vai entrar na terra prometida. Vai ver de longe. Você vai ver do morro a terra que eu prometi, as pessoas vão entrar, mas você não. Meu Deus. Um instante de fúria. Olha a consequência. Daí eu não sei quanto você, mas eu olho para Adão e Eva, olho para Davi, eu olho para Moisés. Se Deus puniu a eles por conta do pecado, e nós? Por que às vezes nós achamos que a punição nunca vai vir sobre a nossa vida? Por que nós achamos que a consequência nunca virá sobre o nosso teto? Achamos que somos preferidos, somos os crentes ultra mega power, que Deus na verdade só se alegra com a gente, que não importa o nosso erro, que não vai acontecer nada. É mentira. Se nós temos andado no pecado e não tem acontecido nada, é porque Deus está dando chance para que venhamos a nos arrepender. Porque pode ter certeza, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe. E você sabe, nós não colhemos apenas aquilo que plantamos. Se você planta uma semente de laranja, você não colhe apenas uma semente. Uma árvore, frutos. Em relação ao pecado também é a mesma coisa. Depois do versículo 13, para encerrar, ele diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. O que Paulo está dizendo aqui é óbvio, não foi a lei que me matou, não. O que me matou foi o pecado que me matou, o pecado que me enganou, o pecado que foi esperto demais, e armou uma armadilha para que eu caísse. Eu não sei se você já pescou, eu pelo menos quando era criança já pesquei algumas vezes, mas aquela pescaria bem básica, sabe? Você pega o anzolzinho e pega a minhoca e dá a volta nele inteiro.
É mais ou menos isso aí que o pecado faz com a gente. Ele joga aquela minhoquinha ali e o peixe vai babando em cima. Porque ele pensa, comida, mas não é. É uma isca que vai levar ele à morte. É assim que o pecado faz. Ele se apresenta como algo bom. E nós, às vezes, desesperados, para conseguir aquele algo bom, aquele prazer momentâneo, acabamos capturados e sofremos, e muito por conta disso. Depois ele ainda diz no final, né? Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O que Paulo está dizendo é que apenas quando nós entendemos verdadeiramente o que é o pecado, através da iluminação do Espírito Santo, quando nós lemos a Escritura, daí nós entendemos o quão prejudicial ele é. Paulo, quando ele leu não cobiçarás, ele disse, eu tinha um entendimento totalmente errado. E o objetivo aqui do capítulo 7 é justamente mostrar a função da lei. E Paulo vem o tempo todo dizendo, o pecado nunca tem nada de bom. Nem ao menos momentos pequenos. O pecado é sempre algo terrível. Ele come a sua vida muito mais do que os juros no banco, do rotativo, do cheque especial. Não existe coisa boa vindo do pecado. Ele é destruidor, avassalador. Ele é tão terrível que por conta do pecado, nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Porque é isso que a Escritura diz. Por conta dos nossos pecados, Ele levou sobre si os nossos pecados. Olha o que diz, o escrito de dívida que era contra nós, nós tínhamos uma dívida. Jesus precisou pagar, e de que forma? Com seu sangue na cruz. Meu irmão, se você não consegue olhar para o seu Salvador crucificado e ter aversão ao pecado, olha, infelizmente você ainda não é um cristão. Você pode estar acostumado a frequentar um lugar cristão. Você pode estar acostumado a ouvir pregação cristã. Você pode gostar de cânticos cristãos. Mas se você não olha para o pecado, detestando o pecado nojento que matou o seu Salvador, há alguma dúvida em relação à sua conversão verdadeira. E é claro, não só Paulo, mas toda a Escritura sempre diz, o pecado sempre vai fazer doer. Não importa, meu irmão, você pode ser lobo ou você pode ser ovelha. Se você colocar a pata no fogo, vai queimar. O fogo é assim. Ou você acha que o fogo queima só no ímpio? Põe a mão lá no fogo para você ver. Põe, duvido que você aguenta. O fogo que queima nele é o fogo que queima na gente. E as consequências vão ser sempre destruidoras, sempre. Para encerrar, em Gálatas 3:24, Paulo diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que Paulo diz aqui, ele está debatendo, né? Qual a função da lei? Ele diz, a lei não veio para nos salvar. Ela não tem esse poder. A obediência dos mandamentos não pode nos salvar. A lei nos serviu de aio, de mestre, de guia, para nos levar ao Salvador. Ou seja, a lei por si só, a obediência dos mandamentos não tem poder de salvar. Sabe por quê? Porque você não obedece. Não obedece. Não adianta você falar, pastor, mas eu obedece nada. É o que a Escritura diz. Uma vez eu vi uma mulher dizendo o seguinte, ela chegou no pastor e disse assim, pastor, tem algo muito bom para te contar. O pastor, ô irmão, pode falar. Olha, em relação aos 10 mandamentos, eu tenho errado apenas em 2. E ela eufórica, né? Ela falou, pastor, puxa vida, pensando talvez, né? Se eu estou errando em 2, só o senhor acerta os 11 dos 10. Pastor, e o senhor? Como o senhor está em relação aos mandamentos? Ele diz, olha, constantemente eu tenho caído em um após outro. Sempre que eu me vejo combatendo um, vencendo, eu escorrego no outro. E ela então ficou de boca aberta, mas calma aí, pastor, eu estou na igreja faz 6 meses, consigo obedecer 8 dos 10. Só que o mandamento não tinha vindo para ela ainda. Para ela tinha entendido que o mandamento de não matarás era apenas matar alguém. Aquele pastor mais experiente já tinha entendido. Quantas vezes eu fiquei furioso com o irmão, com a irmã, com alguém, e aquela ira entrou no meu coração, e ele sabia, isso é pecado. Por isso ele disse, eu tenho errado, infelizmente. A lei veio justamente para mostrar que nós necessitamos de um Salvador, que por nós mesmos jamais conseguiremos ser salvos. Mas graças a Deus, que ela apenas nos mostra um caminho, e esse caminho
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?